E aí, pessoal, tudo bem? Hoje faremos um vídeo de atualização para vocês sobre o que aconteceu no ano passado, especialmente envolvendo a unidade, a relação dos direitos dos artistas, relação de IA, o que está por vir e novidades. Então, mais uma vez, estou aqui com meu amigo Carlos Rial. Carlão, seja bem-vindo. Carlão, uma honra ter você aqui no canal mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui. E olá, chat, olá, pessoal do YouTube, das interwebs. Galera, a gente já fez vários vídeos com o Carlão, então a gente vai deixar aqui embaixo, vai ter a playlist do Carlão já, porque tem muitos outros vídeos que virão aí no futuro, então vamos lá, vai ter playlist do Carlão e hoje o assunto é unidade. Vamos fazer um apanhado geral sobre as coisas que aconteceram no ano passado, que foram muito importantes, muito impactantes. Finalmente, a classe dos artistas se organizou de alguma forma, que foi maravilhoso. Acho que seria legal até começar explicando mais ou menos o que é a unidade. Muita gente provavelmente não conhece o trabalho que a unidade faz, o que fez surgir isso e o trabalho que foi desenvolvido no ano passado, que foi histórico. Gostou dessa introdução? Gostei, achei digna. Tá, digna. Feliz. Perfeito, então. Feliz. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu, além de artista e instrutor de desenho e pintura, eu também estou atualmente como vice-presidente da Unidade, né? A Unidade é a União Democrática dos Artistas Digitais. A Unidade ela vai ganhar muita força ali mais ou menos para junho, quando a gente promove umas campanhas. De 2024, né? Junho de 2024, é bom lembrar. Então. Não virou a chavinha do ano. Quando a gente promove campanhas referente à situação que estava acontecendo de inteligência artificial, que estava sendo discutido a PL 2338 no Senado brasileiro. Uhum. E foi somado a isso, né, muita insatisfação, né, dos artistas que estavam vindo esse negócio de inteligência artificial, chegando, muita gente vendo que já estava aparecendo em freelance, já aparecia alguns clientes com uns briefing com IA, já começavam uns papos de demissão, principalmente lá fora. Uhum. Então a gente já uma coisa que a gente começava a ver, mas não tinha como você se manifestar, né? E isso foi uma oportunidade, né, da classe se unir, se organizar e lutar por direitos, né, não somente por IA, como outras coisas, né? Foi uma batalha longa, né, ao longo desse segundo semestre do ano, né, porque no Senado ocorreram muitas prorrogações, a gente teve que enfrentar muito lobby, mas a gente não estava sozinho, né? Principalmente a gente estava com outras classes e associações, né? De artistas e pessoas que procuram saber mais sobre a internet agir de maneira mais justa, né? Como o CDR, né? Coalizão de Direitos na Rede, mas também com os dubladores, com a dublagem viva, que também é uma classe que está sendo muito impactada por inteligência artificial. Uhum. Quem aqui vai nas feiras, na CCXP, eu até participei de uma com o pessoal da dublagem viva, mas mesmo nas feiras, quando é só eles estão batendo muito para conscientizar as pessoas, porque, sim, infelizmente, uma inteligência artificial não regularizada no Brasil vai levar à precarização, vai levar à demissão, porque a inteligência artificial não é algo feito hoje em dia, da forma como a gente entende, que é algo que vai facilitar nosso trabalho. É algo que é feito para você reduzir a folha de pagamento das empresas. Do jeito que está sendo proposto, principalmente, né? E é muito legal você ter citado o Dublagem Viva, porque era um movimento que já estava acontecendo e já tinha uma força, uma relevância, né? Os dubladores, muitos dos dubladores são produtores de conteúdo também, viraram influencers também, então é legal porque eles já tinham uma voz muito... Uma voz, né, muito atuante, e eles perceberam, parece até que mais cedo, que essa organização faria diferença de alguma forma. Então, eu acredito que a unidade aprendeu muito, né, com a dublagem viva. Pô, a galera que se organizou e que se juntou era uma galera que não tinha experiência nenhuma, né, basicamente, no começo ali dessa questão de organização. Meio que eu tava tentando trocar o pneu com o carro andando, né, como o pessoal fala, aprendendo as coisas enquanto tinha que fazer, e muito trabalho duro, muita pesquisa e juntando outras pessoas mais experientes para poder aprender e construir algo relevante, assim, né? Sim, principalmente porque a gente não é a coisa mais divertida do mundo você parar para ficar lendo legislação. Tem, né? quem goste, né? Não, tem quem goste. A gente tem uma reunião que geralmente acontece de domingo, né, com o pessoal do Departamento de Pesquisa Jurídica, que eu falo que é o rolê dos jovens. A galera não perdia uma reunião de domingo, a galera toda vez lá, parecia que era o dia favorito das pessoas,
ficar analisando e comparando lei, cara. Muito obrigado a vocês que fizeram isso, a galera da unidade, vocês são demais, porque, meu Deus do céu, cara. É um negócio muito fora da nossa realidade, né? Até a gente entender o que vai fazer, como que a gente pode, o que a gente pode lutar, o que a gente vai conseguir mexer e não vai. Foi literalmente com o carro andando, exigiu muito esforço, né? Um esforço coletivo, né? Sim. Porque essa conquista, ela é coletiva de todo mundo, que desde fazer um retweet ou votar em alguma coisa, ou tá lá no dia a dia fazendo essa pesquisa, cada um contribui um pouco para fazer esse movimento crescer. E só a organização já foi uma conquista muito legal, né? Eu lembro muito bem, eu só não vou lembrar exatamente a data, mas de um momento muito específico que a gente foi pego de surpresa, assim, e a gente resolveu fazer uma live, lembra? Sim. E a partir dali eu também, de certa forma, me organizei junto com a unidade, faço parte da unidade também junto com vocês, de um outro âmbito, né, de uma parte de divulgação. Influencers, dá licença, tá, pessoal? Dá licença. Mas que foi muito legal, porque a gente reuniu uma galera ali super importante para dar mais voz, né, e tentar amplificar o que estava sendo comunicado e o que estava sendo pedido, né, requerido pela galera da unidade. Então acho que foi legal pra caramba aquela live especificamente, né, pra eu ter esse contato, você explicar as coisas que estavam rolando ali, tipo, nossa, e é muito legal até de reassistir parte daquela live, porque tá todo mundo muito assustado, né, tentando ver o que estava acontecendo, explicar, muita dúvida, que foi quando criaram ali o projeto de lei que a gente tentou fazer uma virada na votação. Lembra disso? Isso. Claro que você lembra. Claro que você lembra. Tô perguntando de forma porque depois desse dia, minha vida realmente acabou não sendo mais a mesma. E eu que dei a ideia ainda. Então. Mas foi que existia, né? Depois o nosso maravilhoso editor, ele vai poder colocar pra gente, né? Tá na site tela. Do Senado. Tá na tela. Tá em algum lugar aqui. Que... Agora tá aqui, ó. Agora tá acompanhando minha mão, ó. Puta que pariu, que filha da... Que a gente fez essa votação, que era uma votação, você apoia esse projeto? E naquele momento, o texto, né, do jeito que estava escrito, ele não apresentava garantias para o artista, seja um dublador, seja um artista digital, permitia-se muitas coisas, muito uso... Era muito estranho aquele projeto. Do nosso trabalho, né? Além de outros problemas sérios, que vai ficar um vídeo de 2 horas se for entrar nos detalhes. E então foi uma nossa maneira de dizer que, tipo, não, a gente está insatisfeito. Sim. E logo veio, né, um projeto, uma substitutiva que complementava ele com uma sessão inteira só sobre direitos, né, relativos à arte. E foi uma luta para manter esses textos originais, porque houve uma pressão muito grande das Big Techs para que tirasse isso, para que pudesse ser feito um uso massivo das suas fotos, do seu áudio do WhatsApp, do que você compartilha no Instagram, né? Para coisa que você postou no Facebook em 2009. Exatamente. Né? Coisa assim que você nunca imaginou que enfrentaria esse problema, ser usado para alimentar uma inteligência artificial. O Instagram falando que, já usamos, tá? Mas se você quiser daqui pra frente que a gente não use mais, aí você tem que entrar nesse link bem pequenininho, você vai ler as letras miúdas, você vai lá pro final da página pra clicar num outro link pra depois mandar um formulário pra gente, pra requerir, e a gente vai ver se aceita. Não é tipo isso que vocês vamos ver e te aviso. Puta merda, né, cara? É um negócio muito complicado, Bizarro, né? Então, não melhora só para os artistas, melhora para toda a sociedade a questão do uso desses direitos, né? Porque tem uma coisa que a gente aprendeu, né, precisando com a ajuda do pessoal do departamento jurídico, que a gente tem o direito da personalidade, que é tipo, o Marco ele tem essas características físicas, ele tem esse jeito de falar, e isso é seu e não pode ser utilizado por outras coisas. Então, tipo, isso daí é um negócio que você não consegue vender, você não consegue comercializar, é seu e é um direito seu. Né? E do jeito que se faz a raspagem de dados na internet, é uma afronta a esse direito de personalidade. Se eu estiver falando o nome errado, o nosso editor vai corrigir, vai colocar, mas eu acho que é direito de personalidade. Então, assim, hoje o texto foi aprovado, né? Conseguimos resistir à pressão das Big Techs. Outros artistas, a gente teve artistas músicos como Marisa Monte, Frejá, que também fizeram participações em sessões do Senado, que também foram falar com deputados, os dubladores, outras associações da sociedade civil,
que conseguiram fazer com que o relator mantivesse no texto original diversas dessas conquistas. Sim. Dentre elas, algumas que tornam o Brasil o mais avançado no mundo nesse quesito, né? Que é de garantir o direito ao pagamento se for usado conteúdo. Então, assim, hoje o Brasil ele tem a legislação mais avançada do mundo para isso. Né? Que é tipo, se você pegar um trabalho que você fez, por algum motivo, a empresa vai... E você pode requerer que ok, isso aqui é trabalho meu, você tem que... Ah, mas eu usei só a mão do seu personagem, mas tá aqui, ó. É o meu jeito de desenhar a mão, é meu negócio. Então, assim, e aquilo, né? Pra eles, isso gera um problema enorme. Você que trabalha com ilustração de jogos, alguma coisa assim, ou que, se você pegar uma imagem da internet e colocar de photobashing, vai aparecer algum advogado da empresa. Exatamente. Exatamente. Então imagina você ter uma ferramenta que vai quebrar diversas regras de direito autoral e tem uma legislação dizendo que você tem que pagar, né? Isso é uma coisa que desincentiva o uso indiscriminado dos dados, né? Então as empresas vão ter que fazer alguma coisa, vocês vão ter que pagar previamente, vai ter criar o próprio banco de dados, criar né? o próprio banco de dados. Criar vergonha na cara, pô. Cria seu próprio banco de dados, né? Qual que é o problema, né? Por que precisa necessariamente de roubar os dados de um monte de usuário que não estão nem sabendo que isso está acontecendo para poder utilizar, né? É o famoso, né? Para pagar lobista, um leão. Exato. Né? Para pagar artista, uns gatinhos. Exatamente, cara. Enfim. Cria próprio banco de dados. A gente já conversou várias vezes sobre isso no canal e tal, mas enfim. E isso estava tramitando no Senado durante o ano de 2024. E foi aprovado com várias garantias e isso foi uma conquista. Então, perfeito, ótimo trabalho, muito obrigado a todo mundo da unidade e a todo mundo que compartilhou, mesmo não fazendo parte de nenhuma forma, mas que compartilhou, que estava lá ajudando nas votações, ajudando a movimentar, até no chat, né, também do YouTube, né, o pessoal estava sempre engajado ali, então foi muito legal de ver esse movimento acontecendo em 2024. Porém, o trabalho reinicia em 2025. Sim. Tem muita coisa por vir esse ano, porque agora a gente começa o segundo tempo. O segundo tempo é na Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados, porque é o regime bipartidário, né, da legislação brasileira. Toda legislação, se ela começa no Senado, ela vai para a Câmara. Se ela começa na Câmara, vai para o Senado. Volta-se para a casa original, né, que a lei foi feita, para reverter alguma questão ou adicionar alguma questão, para depois aprovação pelo presidente em exercício no momento, presidente da República em exercício. O que acontece é que a gente entende que a Câmara dos Deputados hoje ela é muito mais combativa, muito mais populosa, são 300 e poucos deputados contra 81 senadores, então a gente prevê que será um terreno mais duro, né? Se por um lado a gente vai ter, digamos assim, alguns adversários que muita gente da esquerda já consegue imaginar qual que é o problema, que vai ter algum problema, a gente vai ter outros aliados também, né? Mas a gente tem uma vantagem, a gente percebeu que mesmo essa questão não está restrita à esquerda ou à direita. Alguns deputados, que já deveriam ter sido caçados por diversas insubordinações, né? Crítica social. Alguns deputados que geram esses problemas, eles vão tentar pautar que isso é uma coisa de esquerda, isso é uma coisa de direita, isso é o governo querendo fazer X ou fazer Y, mas é uma pauta que importa a toda a sociedade. Importa. Então, muitos deputados mais centristas também estavam a favor de uma regulamentação. Então, é uma coisa que vai impactar muita gente. Então, vai ser feito uma certa pressão para dizer que isso tem lado, mas isso não tem lado, isso é para toda a sociedade. E as pessoas vão ter que ver quem que tá do lado de defender o interesse das pessoas e quem que tá do lado de defender o interesse das empresas. Eu acho que tem que ajustar o discurso, né? Eu acho que é a mesma ideia da escala 6:1, né? Se você consegue colocar o discurso da forma correta para o público correto, não tem como negar, né? Tipo, a importância de uma regulamentação como essa, sabe? É o clássico, cara. Os bancos de dados que estão pegando, por exemplo, do Instagram, do Facebook, tá pegando foto da sua família para treinar robô, tá ligado? Tá pegando foto do teu filho para treinar robô, para fazer uso disso
sabe lá como, Coisas num inimagináveis. site russo, num site, sabe, estadunidense lá, qualquer coisa assim, para coisas que você provavelmente repugna. Sim. Então, se você consegue ajustar o discurso, todo mundo vai perceber que isso é super importante de acontecer, Sim. sabe? É uma coisa que impacta a família, impacta a gente, impacta meninos e meninas que hoje estão no colegial e hoje sofrem diversos problemas com relação à criação de deepfake, né? Exatamente. Então, esse tipo de coisa precisa ser regulada para que o exercício dela, a gente saiba, tipo, ok, esse é o exercício previsto dentro da nossa Constituição, em que todos os nossos direitos são garantidos, né? Então, esse é o principal objetivo e é isso que a gente vai lutar, tendo sempre que a gente foca na nossa área, que é de artista, mas é um negócio que impacta muito mais amplo. Muito mais amplo. Né? E aí eu aproveito a oportunidade para as pessoas seguirem a Unidade nas redes, isso, por favor, participarem da gente pelo Discord ou pelos grupos de WhatsApp, para se informar. A gente tem grupos de discussão lá dentro, também tem grupos de voluntários, que são grupos mais específicos para quem quer trabalhar ativamente fazendo esse trabalho de base, assim, né? É muito bom, cara. Mas a gente espera um 2025 bastante combativo, né? E com o apoio de vocês para a gente continuar seguindo e garantindo pelo menos a parte de proteção dos direitos autorais do texto do projeto de lei. Foi muito bom, comemoramos ali as vitórias de 2024, mas o trabalho reinicia em 2025 e, cara, eu só tenho a agradecer todo o esforço que eu sei que, cara, acompanhando de perto, assim, especialmente você, eu sei que é cansativo pra caramba, mas é muito incrível o que foi feito. Eu espero que isso seja ampliado, né? Que o trabalho da unidade sirva de inspiração até para outros setores se unirem essa causa, né? A essa regulamentação que eu acho que é super importante. Mas e se eu te disser que tem mais? Mentira! Que a unidade, ainda no final do ano, conseguiu marcar mais um gol. Mais um gol? Mais um. Não é possível, mas a gente só apanhou em 2024. Não, a gente não só apanhou, não. Teve boas conquistas. Não, me conta. Eu preciso saber, meu. Me conta. Esse ano, o Ministério da Cultura promoveu o Plano Nacional de Cultura, que foram diversas oficinas e participações para a sociedade dizer para o Ministério, tipo, para onde que a gente deve levar a nossa cultura no Brasil, né? E uma das maneiras que eles colocaram foi a participação dentro de um site do Ministério da Cultura, onde você poderia submeter sua proposta dentro de alguns eixos. Qualquer pessoa. CPF, proposta. CPF, GovBR, proposta. E a gente submeteu a nossa pensando em representar toda a classe dos artistas, né? E a gente conseguiu ser um dos mais votados graças à participação das pessoas quando a gente publicou para mostrar para elas, olha, temos essas propostas, é importante, vai representar todos os artistas. E foi avassalador, a gente chegou em 2.000 votos, rapidamente acho que a gente fechou entre 2.800 alguma coisa, se eu não estou enganado. E é muito importante, porque de ficar entre os primeiros, a gente vai ser chamado pelo Ministério da Cultura para fazer uma reunião para alinhar essas propostas e ver se é possível uma implementação. Que legal isso, Carlão! A primeira vez que ele me contou isso, eu bati nele, gente. Eu fiquei tão animado que eu dei um tapão nele, perdão, Carlão. Não, eu não esperava. Eu tentei reagir isso novamente. Então, essa participação vai ser muito importante para a gente mostrar que a gente é uma classe organizada e a unidade é uma representante dessa classe e o que a gente quer acontecer, porque uma coisa seria bom se a gente tivesse um KNAI, né, que é o código do MEI, específico para arte digital, né? Porque no meu caso, por exemplo, eu tive que pular para microempresa para poder prestar serviço para alguns estúdios de animação, porque tem diversas questões de burocracia com leis de incentivo, você não pode contratar um MEI fora do KNAI. Entendi. Então, a gente tendo esses ajustes, a gente consegue facilitar isso para que outros profissionais possam, tipo, exercer a profissão mesmo que você estudou para fazer, assim, né? Entendi. E além disso, diversas outras formas de apoiar os artistas e também medidas que o Ministério da Cultura pode fazer para minimizar o impacto da inteligência artificial. Então a gente tem assim com esse gol, né, que o Marco comemorou dando um tapão. é um momento muito importante assim que a gente vai começar o ano com uma perspectiva muito boa assim de
do que pode acontecer, né? E novamente, né, se você tem ideias, se você tem sugestões, entre para os nossos servidores, participe das discussões, para que a gente possa saber assim como representar de fato os artistas, quais são as reais necessidades. Sim. Não, e eu lembro, eu tomei muita porrada naquela live e naquele vídeo, né? E um dos argumentos para as pessoas me xingarem por algum motivo era de achar que, por exemplo, a questão da unidade era uma parada só da esquerda, que não sei o quê. E, cara, uma loucura, né? Porque não é, dá pra ver que as reivindicações são da classe, sabe? Sim. Beleza, vai ter uma questão de esquerda e direita porque as pessoas têm o seu lado político e é uma organização que precisa de um senso político para acontecer. Se não fosse isso, já teria acontecido há muito tempo, né? Uhum. E por outros lados, digamos assim. E não aconteceu, né? Aconteceu de uma forma inicial. Por essa galera mais de esquerda, mas de verdade, é muito importante ter outras pessoas com outros pontos de vista para a gente pensar a classe como um todo, né? A classe dos artistas como um todo, e não só um lado. Então é preciso que vocês, mesmo se vocês não concordarem 100% com as coisas que a gente fala aqui, participar das discussões, obviamente de forma super educada, né? Obviamente é o que se espera, para que o debate seja engrandecido de alguma forma, sabe? Mas participa dos debates, é importante pra caramba. Tem muitos encontros públicos que aparecem no YouTube da unidade também, que eu recomendo que vocês sigam. Nossas assembleias. As assembleias que são públicas, estão gravadas lá também, vocês podem acompanhar. Dá uma olhada, vê os pontos de vista, se aprofunda nas discussões, faça parte dos grupos de pesquisa, dos outros grupos também, porque isso vai engrandecer bastante o debate e dar mais corpo para o grupo e para a nossa classe como um todo, né? Então eu acho que é importante até mencionar isso agora no final, porque eu tenho certeza que isso vai chegar para outras pessoas, talvez essas pessoas não cheguem até o final do vídeo, mas é importante a gente dizer que, cara, é uma organização muito boa, estou muito feliz de fazer parte disso, mas vamos para 2025 para esses novos trabalhos, né? Com certeza. Mas é muito gostoso poder marcar um golzinho de vez em quando, né? Ver a gente sendo representado, participar disso de alguma forma, mesmo que seja só votando. Minha parte é só tentando ampliar um pouquinho, né, a voz da unidade nas lives, nos conteúdos. Mas é muito legal, muito gostoso fazer parte desse movimento, fazer parte disso, porque eu sou muito... A gente, né, é da época que a gente sempre ficava reclamando, né? Pô, mas não tem KNAI para ilustração e tem de pipoqueiro, né? Que é o clássico. Pô... Os pipoqueiros se organizam melhor que a gente, né? Inacreditável, né, cara? Sim. Que tipo assim. Exatamente. Mas a gente ficava reclamando, mas não colocava aquilo, pô, vamos mostrar que a gente tem força, vamos mostrar que a gente tem essa possibilidade, que a gente consegue se organizar. E agora eu acho que é um momento mais do que ideal para fazer isso. Não é só ficar reclamando no YouTube, né? Pra gente realmente colocar a mão na massa e fazer isso acontecer. Com certeza. Mas enfim. Muito obrigado, Carlão, por mais um vídeo, mais uma participação, mais uma aula de Carlos Real. Muito obrigado. Acompanhem o Carlão nas redes sociais dele, vou deixar na descrição para vocês poderem acompanhar. E fiquem aí esperando que em breve tem mais vídeos com o Carlão aqui no canal, beleza? Beleza. Volta outro dia. Outro dia. Outro dia. Vamos gravar outro dia. Confia. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.